eu sou o Felipe, estou no primeiro ano do ensino médio e vim resolver aqui com vocês a questão número 4 do segundo simulado da OMU. Aqui no enunciado diz que alguns resultados em matemática são surpreendentes à primeira vista. Um deles é que, dado um número m maior que zero qualquer, sempre existe um n natural, tal que a soma dos inversos até n é maior do que esse tal dito m. Então, a gente tem que, se o nosso S é 1 mais meio mais 1/3 até mais 1 sobre n, a gente tem que ele é maior do que um tal m. Aqui, por exemplo, eles deram um exemplo que é a soma dos inversos até 20.000, que é maior que o nosso 10 que a gente tem. Aqui está pedindo para a gente mostrar que isto daqui vale, ou seja, 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 2 vezes 3, assim por diante, né, até 1 sobre n vezes n mais 1 é menor do que 1. Aqui pode ser mais fácil do que a gente imagina, porque eles nos deram aqui, ó, eles nos deram uma generalização do que seria cada termo. Então a gente pode dizer, né, que nós temos o seguinte: 1 sobre n vezes n mais 1. Isso daqui nada mais é do que 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Que basta ver, né? Vamos tirar o mínimo, que seria n vezes n mais 1. Aqui, já que estes daqui teoricamente são primos entre si, né? São números consecutivos, multiplicamos em cruz, né? Que é apenas um macete, né? O que eu acabei de fazer. Cancela, cancela. Temos aqui 1 sobre n vezes n mais 1. Ok, então a gente fez isso. Nós fizemos isso com este primeiro termo, este segundo termo, este terceiro termo, até o nosso enésimo termo. Então, olhe, a gente teria então o seguinte. Teríamos 1 menos meio mais meio menos 1/3, ó, só para mostrar para vocês, né, para vocês distinguirem aqui, ok, mais 1/3 menos 1/4 mais 1 enésimo menos 1 sobre enésimo mais 1, ok. Veja que esses parênteses estão aqui só para vocês perceberem, né, distinguirem qual termo que eu estou usando a generalização que nós temos. Ó, então este daqui seria o primeiro, este daqui seria o segundo e assim por diante. Então aqui, se vocês olharem com atenção, né, perceberem, aqui a gente tem um termo negativo, mas ele mesmo aqui positivo. A gente pode cancelar. Então vamos cancelar e vamos ver o que a gente obtém. Cancela este com este, este com este. Então aqui nós vemos que os meios com certeza vão se cancelar. E aqui consequentemente, né, vai cancelar. Agora vamos voltar, né, naquela relação. A gente tem o quê? Tem que isso tudo é menor que 1. Então olha, isso tudo é menor que 1. Vamos copiar aqui embaixo o que a gente resultou disso. Então a gente tem que 1 menos 1 sobre n mais 1 é menor que 1. Agora a gente sabe que esse n ele é natural. E esse n ele até poderia ser zero, mas vamos supor, né? Não precisamos ver ou restringir as coisas, porque vendo isso a gente poderia passar esse 1 para o outro lado, ficaria menos 1. N mais 1 menor que 1 menos 1, menos 1 sobre n mais 1,
menor que zero. Aqui a gente tem o que? Tem um natural, né? Um não natural não. Nós temos um racional positivo, né? Pois o nosso n é no mínimo zero, ou seja, se for no mínimo zero a gente tem 1. Então isso daqui vai ser positivo, então a gente tem um número negativo deste lado que é menor que zero, que realmente sempre será menor que zero. Agora, para a letra B, eles já pedem algo um pouco mais complexo, né? Que eles somam o inverso dos quadrados. E queremos que eles nomeiam essa soma como S, e eles querem saber, né? Querem que a gente mostre que sempre vai ser menor que 2. E para isso, esse é um problema, se nós considerarmos uma coisa, que no caso seria o limite do n ao infinito, quando ele tende ao infinito, né, de S, ou seja, é o limite. Cada vez que este n for maior, a gente quer calcular quando ele tende ao infinito, ou seja, se a gente colocasse aqui o n como 1 milhão, então seria a soma do 1 até 1 milhão, ele está tendendo ao infinito, ou seja, vai ficando cada vez menor, vai explodindo, ou seja, vai ficar muito grande. Se a gente prova que vale para esse n infinitesimalmente grande, nós podemos considerar que vale com certeza para os outros n's, ou seja, a gente mostra que vale para todos. Para isso, a gente entra no problema da Basileia, o problema de Basel, que o Leonhard Euler conseguiu resolver usando série de Taylor e Maclaurin. Ele conseguiu resolver esse problema. Então, vamos ver o que ele fez e o que a gente poderia usar. Primeiramente, a gente precisa saber o que é série de Taylor e Maclaurin. A gente tem uma função polinomial do tipo f de x é igual somatório de n igual a zero até infinito de an vezes x elevado a n. Quem vê isso daqui pode achar que é algo de 7 cabeças, mas é mais simples do que parece. Essa f de x aqui é basicamente a expressão, a expansão desse somatório, ou seja, a gente tem 1 a 0 vezes x elevado a zero, que é 1, e por aí vai. Ou seja, a gente tem uma função polinomial do enésimo grau. Aqui diz que f de n, esse n aqui, vocês vão ver que não seria uma função composta, não seria elevando essa função a algum exponente, mas sim a derivada, que vocês teriam que ter antes este conceito em mente. Mas aqui a gente vai mostrar, né, por que isso daqui vale e que isso daqui vale também, né, que no caso a gente tem que o nosso AN é igual a Fn de 0 sobre n fatorial, e assim a gente poderia substituir, né, o AN aqui, né, a gente substituiria o AN aqui e a gente chegaria nisso, que é xn vezes f de n de 0 sobre n fatorial. Para isso, a gente tem que o f de 0, se a gente substituir aqui um 0, a gente substituir nos x 0, a gente vai ter somente o A0, como podem ver. Então, f de 0 igual a 0, né? E aqui a gente tem que o f' de x é o que? F' de x vamos derivar, né? A derivação, ou seja, este m seria essa representação. Quando n for igual a 1, a gente representaria como uma linha. E quando n for igual a 2, duas linhas. Quando n for igual a 3, três linhas. Assim, vamos ver. Uma derivação polinomial, nós basicamente subtraímos 1 do expoente e passamos o antigo expoente multiplicando o seu coeficiente. Ou seja, que o nosso A0
nós não teríamos mais ele e teríamos o A1, o nosso A1, vezes a gente baixa um expoente do x, ou seja, x a 0, que vai ser 1. Aqui, vamos ver. A gente tem, aí vamos ver o A2 vezes x2, nós teríamos o A2 vezes x, porque subtraímos 1 do expoente, passamos o 2 multiplicando, vezes 2. Aqui no A3 nós teríamos A3 vezes x ao cubo. Nós baixamos 1, né? Ou seja, ficaria x ao quadrado, e passamos o expoente multiplicando, o antigo expoente, que é o 3. E assim teríamos esse padrão. Agora, calculando quando x igual a 0, nessa derivada primeira, nós teríamos o A1, porque estes daqui iriam se cancelar, porque todo número vezes 0 é igual a 0. Aí teríamos f' de 0 igual a 1. Aqui no f duas linhas seria a derivada segunda, ou seja, a derivada da derivada. Então, o A1, como a gente viu com a nossa f de x original, a gente é um termo independente, então nós basicamente descartamos, né? E partimos a contar do outro, que seria derivar este termo aqui, né? Vamos derivar esse termo aqui, no caso a gente teria 2A2, o x subtrairia um expoente, ficava 1. Aqui, baixa o expoente, 2 vezes 3, vezes o A3, baixa 1 do expoente, x. Aí na quarta a gente faria a mesma coisa, mas não é legal pra gente fazer isso, perder muito tempo. Agora aqui a gente tem o que? A gente vai calcular o f0 da derivada segunda. Aqui a gente vai ter 0, todo o resto 0. E o nosso A1 seria aqui, ó, o nosso f duas linhas de 0 seria o 2A2. Agora a derivada terceira da f de x seria, que a gente já está mais acostumado com o processo, né? Seria A3, que é 1 vezes, né? Mas aí a gente faria as coisas, né? Com o termo a quarta. Isso aqui é um expoente, eu escrevi errado. Tal, a gente teria. Aí aqui o f de 0, o resto tudo aqui ficaria 0, e esse daqui seria o nosso termo independente, né? Que no caso está aqui. Aí se você perceber, a gente tem 1 fatorial acompanhando, 2 fatorial, e isso daqui é 3 fatorial. Assim a gente conclui o que? A gente conclui, podemos concluir, se continuarmos, que o fn de 0 é n fatorial vezes a n. Aí disso segue essas nossas conclusões que nós já temos. Agora, só explicando, agora a gente vai usar para resolver a expansão da série de Taylor-Maclaurin de seno de x, que seria isto. Agora eu vou mostrar para vocês por que seria isto, né? Para ficar bem completinho. Ok. A gente sabe que f de 0, ou seja, quando o seno de 0, né, a gente colocou como seno de x é a nossa função polinomial, que a gente quer achar, né, para poder obter a expansão. Então aqui, f de 0, a gente tem, quanto que é seno de 0? F de 0 aqui, primeiramente, a gente vai considerar isso daqui. Então, f de 0, a gente cancela, né? Cancela tudo, a gente vai ter o quê? O A0. Tá, mas o f de 0 não é a mesma coisa que o seno de 0? E quanto que é o seno de 0? A gente tem aqui o 0, né? Aí, o seno de 0, a gente pega o seno de 0 desta maneira, aqui ó, no círculo trigonométrico. Então, quando é 0, ele vai coincidir aqui no 0. Então, seno de 0 é 0. O nosso A0 é igual a 0. Agora vamos ver, né, a f'. Qual que é a derivada de seno de x? A derivada de seno de x é cosseno de x. E quanto que é cosseno de 0? Vamos ver quanto que é cosseno de 0. Cosseno de 0, no caso, a gente já pegaria de outra maneira.
A gente teria os valores dele aqui, ó, no eixo das abscissas. Então, quando é 0, cai no 1. Então, a gente tem que o cosseno de x, né, é igual a 1. Agora, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Menos seno de x. Aqui a gente sabe que seno de 0 é igual a 0, então menos 0, 0. Agora, a derivada de menos seno de x seria o quê? A derivada de seno de x é cosseno de x. Então, menos cosseno de x. A gente sabe que cosseno de 0 é 1, então no caso ficaria menos 1. Agora vamos derivar de novo, né? Menos cosseno de x, a gente teria o quê? Teria seno de x novamente, que aqui a gente teria 0. Ou seja, se repete. Aí, como se repete, a gente tem aquela nossa fórmula, não tem? Que seria aqui, ó, somatório xn vezes f de n sobre 0 sobre n fatorial. Quando o nosso f de n é igual a 0, a gente tem 0 fatorial e tal, e o a0 igual a 0, a gente não tem nada. Agora, quando é 1, a gente tem o quê? Temos 1. Então, o expoente é igual a 1. E sobre 1, né, que no caso está aqui. Aí aqui a gente obtém essa expansão, né, que vamos usar agora mesmo. E a gente pode, né, dividir essa expansão, a gente pode dividir por x, que no caso teríamos seno de x sobre x igual, aí teríamos 1 sobre x menos x ao quadrado sobre 3 fatorial e por aí vai. Agora a gente tem só os termos de agora a gente só tem os termos de grau pares. Que no caso eu acabei errando, que eu acabei de perceber agora meu erro, que aqui não seria 1, aqui seria x, porque aqui, ó, quando é 1, olha para você ver, x elevado a 1 vezes f' de 0. F' de 0 quanto que é? F' de 0 a gente tem que é 1. E aqui sobre 1 fatorial 1, então seria x. E aqui no caso também a gente não teria isso. Teríamos x aqui normalmente. Então, né, agora aqui abrindo um adendo, a gente sabe que se temos uma função p de x é igual a 0 mais a1 vezes x mais a tal, até a n vezes x elevado a n. Com a0 sendo igual a 1, em que x1, né, até xn são as raízes desse polinômio de enésimo grau. Então a gente poderia escrever desta maneira, que está registrado aqui. Mas por que a gente poderia escrever dessa maneira? Concorda que em um desses fatores a gente não teria sendo nosso x igual a uma das raízes? Com isso a gente poderia usar o teorema do fator nulo. Como que é o nome mesmo? Lei dos produtos nulos? Isso, lei dos produtos nulos. Aqui a gente teríamos que seria realmente uma das raízes. Já que é um polinômio, né, um p de x, e a gente sabemos que essa nossa função, no caso aqui em questão, também a gente pode fazer algo de tal maneira que poderemos representar ela dessa maneira fatorada. Mas quais são as raízes de seno de x? As raízes de seno de x sobre x seria o quê? Seria x sendo igual a n vezes π. N vezes π.
com o n, né, aí o nosso n poderia assumir infinitos valores, valores inteiros, claro, que seria mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Aqui, para vocês entenderem melhor, vamos recorrer ao nosso círculo trigonométrico de novo. Temos que π, aqui a gente poderia representar o quê? Aqui poderia representar como 2π, aqui a gente poderia representar como π sobre 2, que é um 2, né? Aí aqui a gente poderia representar como π, e aqui 3π sobre 4. Aqui no caso a gente teria os valores inteiros, né, para π. Aí se no caso o fator fosse negativo, a gente veria no sentido anti-horário e teríamos que sempre seria zero. Então nós sabemos que é este o caso. Agora então a gente poderia representar seno de x sobre x, como 1 menos x sobre π vezes, aqui a gente usou, né, como se fosse menos 1π, né, agora a gente pode usar como mais x sobre π, vezes 1 menos x sobre 2π, vezes 1 mais x sobre 2π, e assim infinitamente, né, a gente tem isso. Agora, no caso, a gente poderia, que a gente vê, né, que sempre vamos ter uma diferença de quadrados, né? O primeiro termo, que sempre vai ser 1, vai se repetir esse 1, né? E teríamos aqui, ó, menos um termo, mais um termo, menos um termo, mais um termo. Que nisso a gente faz aquela famosa fatoração, que é quando a gente tem a mais b vezes a menos b, isso daqui é nada mais, nada menos do que a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok, continuar com essa cor, né? A gente tem que seno de x sobre x é igual a 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é igual a 1, nem precisamos colocar nada aqui, né? Menos x ao quadrado sobre π ao quadrado, né? Aqui 1 menos x ao quadrado sobre 4π ao quadrado, assim por diante. Aí com isso a gente já consegue ver, né? Conseguimos ver que a gente já tá apanhando forma. Nós vamos ter com certeza π ao quadrado em todos os nossos termos, né? Em todos os nossos fatores vamos ter π ao quadrado, e x ao quadrado sobre π ao quadrado na realidade, aqui a gente tem 1 sobre 1, aqui a gente tem 1 sobre 2 ao quadrado, e aqui vocês já podem ver que vamos sair em algo. Aí com isso a gente vai poder obter que, com certeza, expandindo, né, a gente vai ter uma multiplicação aqui dos termos 1, e a gente teria o quê? Que o nosso f de x, né, vamos transformar novamente em... Não, esquece. Vamos deixar aqui o nosso seno de x, né, sobre x, seno aqui, ó, a gente vai ter 1, aí a gente vai ter que, todos esses daqui são menos, né, vamos colocar aqui um menos, vezes, agora os fatores do grau ao quadrado, né, que a gente teria, né, os coeficientes do x ao quadrado, que no caso seria 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, que isso daqui seria 1/4, que a gente tem aqui. Aí aqui, só para ficar mais fácil de visualizar, eu vou colocar aqui mais um fator para vocês verem, que seria no caso x ao quadrado sobre 9π ao quadrado. Aqui, né? Aí você dá para imaginar o que vai dar, né? E aqui vai ter 1 ao quadrado e tal, vezes x ao quadrado, né? E a gente tem várias coisas. Agora, a gente tem o quê? Qual que é o coeficiente aqui que nós temos? Aqui nós temos esse coeficiente, que no caso seria menos x ao cubo sobre 3 fatorial. Mas no caso aqui, nós temos
na realidade é o nosso seno de x sobre x, que lembrem-se que lá no começo a gente fez isso com ele. Aí aqui no caso a gente tem o quê? Tem o x ao quadrado, menos x ao quadrado sobre 3 fatorial. Se a gente tem isso, ele é o único termo de segundo grau nessa expansão. Ele é o único termo de... ele é o único termo de segundo grau dessa expansão. E aqui nós sabemos que nós temos um único termo, que no caso que a gente efetuaria essa soma, né? Mas essa soma na real é o que nós queremos saber, né? Essa soma é o que a gente quer saber. Então ele também tem um único coeficiente. Nós poderemos comparar, né, os coeficientes de segundo grau. Que no caso a gente tem os coeficientes que seriam o quê? Seriam menos 1 sobre 3 fatorial, que seria igual a esta soma enorme, que é 1 mais 1 quarto. Aqui, no caso, eu acho que vocês perceberam, eu coloquei somente o x ao quadrado, né? Mas aqui, ó, a gente tem o π ao quadrado também. Temos o π ao quadrado, 1 sobre π ao quadrado, né? Vamos ajeitar aqui direitinho para vocês verem. Ó. Vamos ajeitar aqui direitinho. Aqui a gente tem 1 sobre π ao quadrado. Por quê? Porque aqui a gente vai ter 1 sobre π ao quadrado. Aqui vai ter 1 sobre 2, sobre 4π ao quadrado. Por aí vai. Aí aqui a gente teria ainda vezes o nosso x ao quadrado, que é o nosso coeficiente. Nosso coeficiente. Então, vezes x ao quadrado mais... Aqui, como vocês veem, o nosso coeficiente, no caso, é todo esse termo aqui. E estamos comparando, né? Vamos colocar 1 sobre 9, por aí vai. Tudo isso vezes 1 sobre π ao quadrado. Ok. A gente pode passar, multiplicar os dois lados por π ao quadrado. Por π ao quadrado. Aqui eu também esqueci o sinal de menos, estou esquecendo tudo. Aí multiplico os dois lados por π ao quadrado. Aí no caso aqui a gente cancelaria este com este. E aqui ficaria menos π ao quadrado sobre 3 fatorial. É igual a menos essa coisa toda. Aí aqui a gente pode multiplicar por menos 1. Temos π ao quadrado. 3 fatorial é quanto? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, sobre 6 é igual a soma do quadrado dos inversos. 2 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado mais... até infinito. E que é o que a gente quer, né? Que é basicamente o que eu mostrei aqui, que seria o limite, quando n tende ao infinito, de S. E S é a nossa soma, que é o que temos aqui. Provamos o problema, resolvemos, na verdade, o problema da Basileia. Então, esta é a resolução, né? É a resolução da letra B de uma forma um pouco mais elaborada, né? Que, como vocês viram no simulado, no gabarito, eles não fizeram isso, fizeram de forma mais acessível a todos os conhecimentos. Você tem que mostrar, adequar o enunciado, lembra? Você já adequou? O quê? Você não colocou aquilo para mostrar porque o enunciado tá 2, né? Ah, sim, realmente. Ainda não concluímos, né? É que a gente tem aqui, ó, temos esse valor como resposta exata. Então, né, a gente tem que tudo aquilo é π ao quadrado sobre 6, que é menor que 2. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode multiplicar, né, em cruz, que no caso a gente estaria multiplicando por 6 dos dois lados, que seria o quê? π ao quadrado menor que 12. Ok, aí nós temos que π ao quadrado é menor que 12. Ok, mas quanto que vale π ao quadrado? Π ao quadrado, temos um valor
muito ruim, que tipo, seria 3, pi, né? Nós sabemos que pi é aproximadamente 3,141592 por aí, né? Então, pi ao quadrado seria pi ao quadrado seria maior que 3, né? Maior que, no caso, 9, porque 3, né? 3 ao quadrado seria maior que 9 e menor que 10. Se tirarmos a função teto de π ao quadrado, nós teríamos o valor 10, que seria igual a 10, que é menor que 12, ou seja, arredondamos para cima o valor de π ao quadrado e ainda assim ele é menor que 12, ou seja, claramente o valor daquela soma é menor que 2. Se temos isso, podemos concluir facilmente isto. Terminou? O que aconteceu? Sumiu, Hã? Não, tá gravando. mas já acabou. Acabou? É que você fechou o teclado. Deixa eu ver. Enquanto eu só vou pôr no YouTube. Isso aí, me perguntou bem, é um negócio pra te explicar a regra da cadeia. Rapidinho. Demora, porque quanto maior o vídeo,